Espírito Santo de Deus, venha prosperar nesta vida. Abençoa os dizimistas da tua casa. Esta pessoa, meu Deus, que é fiel contigo, meu Deus, venha prosperar nesta vida. Meu Deus e meu Pai, venha abençoar o trabalho desta pessoa, meu Deus e meu Pai. Venha dar saúde para teu servo, para a tua serva, meu Deus e meu Pai. Prospera nesta vida, abra as portas para esta pessoa, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, alcança a vitória. Venha abrir as portas do emprego, meu Deus. Venha abrir as portas, meu Deus, para teu servo, para a tua serva. Aquela causa, meu Deus, que está lá na justiça, meu Deus e meu Pai. Entra lá com providência, meu Deus e meu Pai. Toca lá, meu Deus e meu Pai. Ajuda a tua igreja. Venha dar um livramento para esta pessoa, meu Deus e meu Pai. Entra lá no hospital, meu Deus. Entra lá na UTI, meu Deus. Entra lá no, meu Deus, no presídio, meu Deus. Meu Deus, toca naquela vida lá, Senhor, meu Deus e meu Pai. Levanta aquela pessoa daquela cama lá, Senhor, meu Deus e meu Pai. Devolva saúde para aquela pessoa, meu Deus e meu Pai. Entra lá dentro desta casa. Entra lá dentro deste lar, meu Deus e meu Pai. Confirma, meu Deus, a vitória. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o irmão vai passar salva ali, ó. Você que pode, ajuda a obra de Deus. Meus irmãos, você que pode, ajuda a obra de Deus, meus irmãos. Mais uma campanha aqui nessa igreja, meus irmãos. Às vezes você que está aí, ó, desempregado, você que precisa da ajuda de Deus, doente, você que precisa, meus irmãos, de uma cura. Deus tem bênção para todo neste lugar, meus irmãos. Meus irmãos, esta semana eu vou orar. Buscar Deus, para Deus vir abençoar essas campanhas que nós vamos iniciar aqui, ó. De 7 sexta-feira, meus irmãos. Vamos receber o pastor nessa noite. Palma bem forte para Jesus. Aleluia. Salve você com o papai do Senhor, amém? Amém. Pega a sua Bíblia sem perder tempo. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez estar aqui com os irmãos, a igreja, o pastor Oscar, a sua esposa, a sua família, os obreiros que estão aqui também diante do altar. Aleluia. A todos os irmãos que estão nessa noite nesse lugar. Aleluia. Aleluia. A glória é dele. Aleluia. E tudo é para ele. Aleluia. Aleluia. Jesus seja louvado nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa. Que está comigo na obra de Deus. Aleluia. Sou grato a Deus pela vida dela, qual o Senhor tem colocado na minha vida. Estamos aí, aleluia, nessa caminhada, nessa jornada de fé. Aleluia. E tudo é para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir de novo. Tudo é para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Faz 3 semanas e pouco que eu cheguei de viagem. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. 3 semanas e pouco eu cheguei de viagem, irmãos. Aleluia. Deus tinha me levado a um lugar que eu nunca pensei, pastor. Oh, Deus. Aleluia. Mas foi um processo. Aleluia. E faz 3 semanas e pouco que eu cheguei com a minha esposa no norte. Aleluia. 9 meses, meus amados irmãos, pregando a palavra dentro do estado do Pará. 9 meses, fazendo a obra missionária. Aleluia. E muitas das vezes a gente não entende o que é missão. Aleluia. 9 meses, pastor. Oh, Deus. Para a honra e a glória de Deus, 9 meses pregando a palavra e vida sendo alcançada pela mão. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas endemoniadas, paralítico deitado na beira da cama, irmãos. Aleluia. Pessoas com câncer. Meu Deus. Foi tremendo o que Deus fez. Aleluia. 9 meses, irmãos.
Glória a Deus. Mas houve um processo Aleluia. entre eu e Deus, uma preparação para Deus ter me levado até aquele lugar. Aleluia. Deus me levou, Deus deu vitória, e agora se retornemos para essa lugar. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes o que nós não vemos num estado, nós vemos no outro. Aleluia. E é tremendo, pastor. É tremendo. Se o cristão não tiver em oração, em consagração diante de Deus, e não estiver buscando o discernimento da palavra, não permanece. Aleluia. Corre, corre, Aleluia. corre. Porque a adversidade é tremenda. É cara a cara, não tem termo, irmão, não tem curva, é cara a cara, e o negócio tu Aleluia. Alemã, Jofaia, Calabandagassuri, Micamas. Mas muitas vidas foram alcançadas por Deus, aleluia. É como o pastor Oscar acabou de falar, fomos levantados para fazer a diferença e para fazer o que? O ID de Deus. Aleluia. Cada um foi designado aonde Deus chamou. Aleluia. Uns para pastorear, outros para fazer a obra missionária, né? E assim Deus designou cada um. Aleluia. E por isso que nós temos que exercer o nosso chamado. Glória a Deus. Não é só estar no chamado, é exercer o chamado. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Aleluia. Ele escreve com a caneta embaixo e é Ele que determina a vontade. Aleluia. É melhor obedecer que sacrificar. Aleluia. Amém? Aleluia. Sou grato a Deus, irmãos. Aleluia. Um povo muito humilde, um povo que recebe a palavra de Deus, lá recebeu muita palavra de Deus, e pessoas foram alcançadas pela mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Cada um tem a sua experiência com Deus. Glória a Deus. Cada um tem a sua experiência. E quanto mais experiência, mais nós amadurecemos na fé. Aleluia. Sem fé, é impossível agradar a quem? A Deus. Aleluia. Porque não vivemos por vista, mas assim pela fé. Glória a Deus. Mas o justo viverá pela Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pega a sua Bíblia sem perda de tempo. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 32. Aleluia. Quero ser breve aqui, meus irmãos. Aleluia. Como o pastor falou, não é por muito falar, que o Espírito Santo age no nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus. Basta nós ter fé, 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 Glória, fé. Aleluia. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Chegaram à terra de Genezaré. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus eterno, Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, alguns irmãos com a tua igreja, meu Pai, o pastor, Senhor, que está na frente dessa obra, sua família. Espírito Santo, age, Senhor, nessa noite em nosso meio, faz a tua vontade, Senhor. Meu Deus, nós cremos que a tua palavra será pregada, será anunciada nessa noite, ó Pai. Reprove-me, Camanás, decouve-me, Camanácia. Senhor, eu não sei, ó Pai, aquilo que a tua igreja esteja passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Pai, as vidas que têm chegado nessa noite, nesse lugar. Abençoa, Pai, Senhor, o teu povo
vontade, porque é tua palavra, Senhor, que permanece, é tua palavra, meu Pai, que muda a situação, o problema, é tua palavra que justifica a fé do teu povo, é tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que muda a causa, Senhor, a situação. Oh glória, glória, lante, oh face, canonácia, Espírito Santo, age em nosso meio e determina a tua vontade em nome de Jesus. A igreja bate palma bem forte. Obrigado. Meus amados e queridos irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito da missão de Jesus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16 e versículo 15, Marcos, ele traz um relato, só que esse relato, quem vai falar é o próprio Jesus. Marcos 16 e versículo 15, vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia! Podemos entender, meus amados e queridos irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 52, nós podemos ver, meus amados irmãos, esse Jesus que foi enviado por Deus. Todos nós sabemos que esse Jesus é o próprio Messias enviado por Deus. E nós entendemos agora no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo 52, a história vai dizer agora que Jesus crescia na graça. Vou repetir de novo: Jesus crescia na sabedoria, na estatura e na graça diante de Deus e diante dos homens. Podemos ver, meus amados irmãos, agora a missão de Jesus não era ficar parado, não. A missão de Jesus não era se acomodar, não. A missão de Jesus era pregar o evangelho a toda a criatura. E vemos, amados irmãos, agora em São Lucas 2, versículo 52, Jesus agora, estando na terra, estando entre a circunvizinha de El-Shalom, Jerusalém, a história vai dizer que por aonde Jesus passava, o milagre tinha que acontecer na vida das pessoas. Vou repetir de novo: por aonde Jesus passava, pastor Oscar, o milagre tinha que acontecer na vida das pessoas. Agora eu começo a entender, meus amados irmãos, não é que Jesus não está fazendo milagre nos últimos tempos, não. É porque o povo está sem fé. Sem fé. Aleluia. Eu entendo, meus amados irmãos, que quando Jesus quer operar, ele opera. Não precisa ser só dentro do templo, dentro da sinagoga, não. Nós vemos Jesus operar no hospital, nós vemos Jesus operar na beira da rua, nós vemos Jesus operar em tantos lugares, mas eu entendo com a palavra de Deus que Jesus ainda ele opera, ainda Jesus ele opera, que é o homem, não, Jesus ainda ele opera. Uracai. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Falei: Jesus, vamos lá fazer a obra com sinceridade e amor. Mesmo que se tiver 2 ou 3, temos que pregar a palavra. Vou repetir de novo: mesmo se tiver 2 ou 3, nós temos que pregar, anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Vemos agora a missão de Jesus. Jesus orientando os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. E nós podemos ver, amados irmãos, diante dessa história, podemos ver, meus amados irmãos, algo que Jesus ia operar diante dessa história. Aleluia. E
que Jesus ia operar era acalmar a tempestade que estava acontecendo dentro desse texto. Glória, 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 glória a Deus. Jesus agora, meus amados irmãos, ele vai registrar entre os 3 evangelhos sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. Meu Deus. E Jesus agora, ele vai relatar, ele vai afirmar que entre esses 3 evangelhos sinótico foi aonde que Jesus acalmou a tempestade. Vou repetir de novo. Por esses 3 evangelhos foi aonde que Jesus acalmou o quê? A tempestade. E nós estamos falando nessa noite no culto da família, no culto de domingo, a respeito de milagre, a respeito daquilo que Jesus faz. Glória a Deus. E Jesus agora aqui, meus amados irmãos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, 22 adiante, Meu Deus. a história vai dizer agora que Jesus estava com os seus discípulos na praia da Galileia. E nós podemos entender agora que, tendo Jesus, ou Jesus estando ali naquele momento, naquele lugar, a história vai dizer que os discípulos estavam com Jesus na praia da Galileia. E no momento que Jesus estava ali, havia uma grande multidão naquele lugar. Aleluia. Havia uma grande multidão, meus amados irmãos, naquele lugar. E nós entendemos que a missão de Jesus era operar sinais e maravilhas no meio da multidão, no meio de pessoas. Oh, Deus. E o texto vai dizer agora que Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Glória a Deus. Jesus deu uma ordem para os discípulos dizendo: entrai no barco e vão adiante daquela margem, diante daquele lugar. Podemos ver, meus amados irmãos, que eu quero falar hoje a respeito como nós devemos vencer a tempestade na nossa vida. Glória a Deus. Qual é o segredo de eu e você vencer a tempestade na nossa vida? É noite de milagre, é noite de resposta, é noite do Espírito Santo agir na minha sua vida, é noite de Deus fazer algo em nosso meio nessa noite. E eu quero falar, meus amados irmãos, a respeito como nós vencemos a tempestade sobre a nossa vida. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jesus tinha despedido a multidão missionária. Jesus agora tinha despedido a multidão naquele momento. E quando Jesus despediu a multidão, pastor Oscar, é notório, meus amados irmãos, que agora os discípulos já estavam indo. Os discípulos já estavam dentro do barco. Os discípulos já estavam indo a caminho para a outra margem do mar. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que os discípulos tinham escutado aquilo que Jesus tinha falado naquele momento. E a história vai dizer agora que, tendo Jesus despedido a multidão, não era qualquer multidão, era uma multidão grande naquele momento. Tendo Jesus despedido a multidão naquele momento, a história vai dizer agora que Jesus se retira e vai ao monte orar. Jesus se retira dos discípulos, Jesus se retira da multidão, e Jesus ele sobe ao monte para orar. Podemos ver agora que os discípulos já estavam remando o seu barco. Os discípulos já estavam, meus amados irmãos, no meio do mar. E a história vai dizer agora que, tendo Jesus subido ao monte, Jesus já sabia o que estava acontecendo com os discípulos naquele momento. Vou repetir para você dar glória. Jesus sabia o que estava acontecendo com os discípulos no meio do mar agora. Sabia ou não sabia? O que nós aprendemos como vencer a tempestade?
vontade de Jesus. Aleluia. E no momento que ele estava no centro da vontade de Jesus, eles não sabiam que a tempestade ou o vento viria sobre eles. Aleluia. Vou repetir de novo. Os discípulos não sabiam que o vento ou a tempestade ia vir sobre eles. Eles estavam na posição, eles estavam dentro do barco, eles estavam dentro da obediência, mas eles não sabiam que o vento ia soprar. E muitas das vezes, meus amados irmãos, acontece em nossas vidas. Estamos vivendo momentos bons, momentos edificantes, mas por muitas das vezes a tempestade ou o vento assopra. Quando eu e você menos pensamos. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora os discípulos estavam remando aquele barco. Os discípulos estavam indo para outra margem, para outra aldeia. A aldeia era Genezaré. Então nós vemos que Jesus tinha uma missão naquele lugar junto com os discípulos. Só que nós vemos, meus amados irmãos, que agora Jesus teve que se locomover do lugar e ir em direção aos discípulos. A história vai dizer que era uma quarta vigília da noite. Quem sabe eram 3 horas da manhã. E os discípulos estavam ali naquele momento dentro daquele barco. E eu acho tão interessante com esse texto, com essa história, que os discípulos não sabiam que a tempestade ia se levantar, que os discípulos não sabiam que o vento ia ser ao contrário. Mas eu entendo uma coisa nessa noite. Aleluia. Eu entendo uma coisa nessa noite, que era a permissão de Jesus naquele momento. Era a permissão de Jesus naquele momento. Era a permissão de Jesus naquele momento. A história vai dizer agora que Jesus desceu do monte, foi em direção aos discípulos. Eram 12 escolhidos, 12 separados, 12 homens que tinham falha, 12 homens que não entendiam muitas das vezes a compreensão de Jesus. E nós vemos agora, meus amados irmãos, que Jesus teve que ir ao encontro dos discípulos. Jesus teve que sair do lugar aonde ele estava e teve que ir ao encontro dos discípulos. A história vai dizer agora, meus amados irmãos, que os discípulos estando dentro do barco, os discípulos começaram a ficar aterrorizados. Vou repetir de novo. Tem os discípulos estando dentro do barco. A história vai dizer que agora os discípulos estavam aterrorizados. Os discípulos estavam, meus amados irmãos, agora passando um momento de complicação agora naquele momento. Os discípulos estavam agora, meus amados irmãos, com medo, porque a tempestade era tão grande que ninguém sabia que a tempestade ia se levantar sobre aquele barco. Nem os discípulos sabiam que a tempestade ia se levantar contra o barco. Eles. Jesus queria trazer uma experiência para os discípulos naquele momento, para que ele viesse entender quem estava com ele. A história vai dizer que agora Jesus descendo do monte, foi na direção dos discípulos, foi na direção aonde ele estava. E eu vejo agora então Jesus caminhando sobre as águas. O texto vai dizer que Jesus começou a caminhar sobre as águas. E quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, meus amados irmãos, os discípulos já estavam passando por aquela provação. Os discípulos agora já estavam passando por uma turbulação. Os discípulos agora já estão passando por um momento
acontece por acaso. Mas nós vemos agora, meus amados irmãos, que Jesus estava indo em direção aos discípulos. E a história vai dizer que Jesus começa a caminhar sobre as águas. E nós começamos a ver que então é notório que Jesus ia realizar milagre naquele lugar, naquela situação, naquele problema. O texto vai dizer que a tempestade era grande. Não era qualquer tempestade, irmão. A tempestade que os discípulos estavam vendo naquele momento, naquela madrugada, era grande, não era qualquer tempestade. Era uma tempestade grande. E o texto vai dizer que o vento era tão ao contrário que chacoalhava o barco, e os discípulos naquele momento começaram a ficar com medo. Com medo. Por causa da tempestade. Eu te pergunto nessa noite, nesse domingo, qual é a tempestade que está se levantando contra a sua vida? Qual é o problema que está se levantando contra a sua vida? Qual é a situação que está se levantando contra a sua vida, meu irmão, minha irmã? Os discípulos agora estavam no centro da vontade de Jesus. Mas nós vemos agora que era o próprio Jesus que ia provar a fé dos discípulos. Era o próprio Jesus que ia provar a fé dos discípulos naquele momento. Aí eu te pergunto nessa noite, para você ter saído de casa e ter vindo até o templo, adorar a Deus, escutar a palavra, como é que está a tua fé nessa noite? Será que a tua fé está inabalável? Será que a tua fé está arraizada com Cristo? Será que a tua fé vai te cativar a você entender o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Estamos falando a respeito de fé. Estamos falando a respeito como vencer a tempestade sobre a nossa vida. Aí eu te pergunto nessa noite de domingo, qual é a tempestade que está soprando sobre a sua vida? E eu sei que o Espírito Santo que nos justifica, e tem pessoas aqui que estão passando a mesma forma como os discípulos estavam passando há 3.000 anos atrás. Aleluia. Glória a Deus. A tempestade, meus amados irmãos, nos ensina. Ela revela as nossas limitações, a nossa fragilidade. Mas ela nos ensina lições preciosas no Evangelho, na caminhada com Cristo. A tempestade, meus amados irmãos, ela não vem para nos matar, para nos derrotar, não, ela vem assim, pastor Oscar, para fortalecer a minha e a tua fé. Irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus nesse lugar. Há uma glória de Deus nesse lugar. Há uma Shekinah de Deus nesse lugar. Há uma presença notória nesse lugar, meus amados irmãos. Então nós vemos que o que os discípulos estavam passando nesse momento era um momento de aprovação, e não de derrota, e não de desânimo.
Sabe por quê? Porque quando as pessoas estão na bonança, estão na bênção, se afastam, recua, se acomoda. Aí quando a tempestade se levanta, começa a questionar: Senhor, por que isso? Por que aquilo? E não é assim, meus amados irmãos, em nosso meio hoje em dia. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que agora Jesus perguntou aos discípulos, não foi os discípulos que perguntaram a Jesus, foi Jesus que perguntou aos discípulos: Glória a Deus. por que ficaram com medo? Por que ficaram aterrorizados? Por que ficaram preocupados com essa tempestade que está se levantando sobre a vida de vocês? É interessante que foi Jesus que perguntou. E é tão bom quando Jesus pergunta algo para nós e nós possamos responder a Jesus. Glória a Deus. Nós entendemos, irmãos, que Jesus tinha o poder. Olha bem, Jesus tinha o poder. Aleluia. Ele tinha o poder para salvar. Para salvar. Aleluia. Aleluia. Jesus tinha o poder para salvar. E todas as tempestades repetidas da vida. Só que nós entendemos, irmãos, que Jesus não traz derrota em nossa vida. Meu Deus. Nós entendemos que Jesus não traz derrota em nossa vida, não. Aleluia. O que Jesus nos oferece, meus amados e queridos irmãos, Jesus nos oferece a paz, a tranquilidade e a segurança. Glória a Deus. Vou repetir de novo para você dar glória. Jesus nos oferece a paz, a tranquilidade e a segurança em minha e sua vida. Esse é o Jesus que nós pregoamos. Aleluia. O texto vai dizer que agora Jesus caminhando sobre as águas. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora alguém que estava dentro do barco, Oh Deus. alguém que estava naquele lugar, o texto vai dizer agora que esse alguém era um discípulo e seu nome se chamava Pedro, Petros. Glória a Deus. Lembra quem era Pedro? Lembra quem era Pedro? Meu Deus. Era um discípulo? Era. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Pedro tomou a atitude Glória a Deus. diferente dos seus irmãos. Quem? Tiago, João, Bartolomeu, todos eles que estavam ali. Meu Deus. Pedro agora tomou uma atitude diferente Oh, dos seus irmãos que estavam dentro da tampa do barco, ou dentro do barco. E a atitude que Pedro tomou agora era Pedro dizer aos discípulos: aquele que está vindo sobre as águas não é um fantasma, é Jesus de Nazaré. glória. Não vou repetir de novo. Pedro falou para os seus irmãos dizendo: aquele que está vindo sobre as águas, aquele que está caminhando sobre as águas é Jesus o Nazareno. Aleluia. O texto vai dizer que agora Meu Deus. Pedro não queria saber da tempestade. Pedro não queria saber que aquela tempestade era tão grande. Pedro agora não queria saber que o vento estava chacoalhando o barco, não. Pedro queria ter o quê? A direção de Jesus. Glória a Deus. E nós entendemos que Pedro, por muito das vezes em sua caminhada com Jesus, ele compreendia. Oh, Espírito de Deus. E o texto vai dizer agora, vai afirmar que então Pedro olhou para Jesus e falou para Jesus: mestre, olha bem,
ele disse: vem, Pedro. É notório que Pedro falou com Jesus naquele momento, mesmo o barco estando chacoalhando, mesmo a tempestade estava ali balançando aquele barco, mesmo o vento está soprando aquele barco. Pedro viu Jesus vindo, e o texto vai dizer que agora Pedro ele fala para Jesus: Jesus, é o Senhor mesmo. Meu Deus. É o Senhor que está vindo sobre essas águas. Aleluia. E nós entendemos que Pedro sabia que era Jesus o Nazareno. Pedro sabia que era Jesus que estava vindo em direção a eles. E que nós aprendemos, irmãos, com essa história. Glória a Deus. Que nós aprendemos com essa história. Nós aprendemos que a vida nossa com Jesus não é só obter vitórias em cima de vitórias. A nossa vida com Jesus, meus amados e queridos irmãos, é nós suportar o processo, é nós vencer as tempestades, é nós estar alicerçados com Cristo. E muitas pessoas hoje em dia geram um equívoco, porque acham que servir a Jesus é só viver na bonança, é só viver vitória. Não, existe um momento da provação. Existe um momento, meus amados irmãos, um momento do processo. Só que muitos não querem passar por esse processo, muitos não querem passar por essa provação, só quer bênção. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus. Espírito de Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Pedro mostra atitude diferente para os seus irmãos. Tiago, João, aquele que está vindo sobre as águas, não é um fantasma, não é um terror. Meu Deus. Aquele que está vindo, Pedro, Tiago, João e mais irmãos, aquele que está vindo sobre as águas é Jesus o Nazareno. É o autor da vida, é o consumador da fé. Aquele que está vindo sobre as águas é Jesus, mas é Jesus que vai operar um milagre em nossas vidas. O texto vai dizer agora então que Pedro toma uma decisão ali, uma atitude diferente. Meu Deus. Jesus falou para Pedro: Pedros, venha Pedro. Jesus se responsabilizou naquele momento que Pedro ia andar sobre essa água. E nós temos fé, meus amados irmãos, que nós possamos, ou conjecturar aqui, possamos ter essa fé. Glória a Deus. O andar sobre essa água aqui é nós vencer a tempestade. O andar sobre essa água aqui, meus amados irmãos, é nós vencer a luta, o problema, a adversidade. Mas nós vemos caoticamente que aqui era natural, era real. E o texto vai dizer que Pedro foi. Mas será que Pedro foi com fé? Será que Pedro foi determinado? Será que Pedro foi, meus amados irmãos, com fé naquele momento? Meu Deus. A história vai dizer que Pedro foi. Começou a caminhar, pastor. Espírito de Deus. E no momento que Pedro começa a caminhar sobre as águas, Glória a Deus. foi um momento que Pedro afundou por ter olhado para a situação que estava acontecendo naquele momento. Maravilha. Glória a Deus. Pedro agora afundou porque ele olhou para a tempestade. Pedro agora, meus amados irmãos, afundou porque ele olhou para o problema que estava acontecendo naquele momento. Meu Deus. E quando Pedro começou a caminhar, ele afundou. Na
dizer que agora, Pedro ter afundado, Pedro ter descido para baixo, Meu Deus. Pedro ter afundado, ter descido para baixo naquele momento, irmãos. Aleluia. Foi um momento ali que agora Pedro começa a cair em si naquele momento. Aleluia. Ele caminhou sobre as águas porque foi Jesus que tinha ordenado ele caminhar sobre as águas. Aleluia. Há uma diferença, meus amados irmãos, em nossa vida. Que quando Jesus se responsabiliza e nos faz andar sobre as águas, é porque Jesus ele vai determinar a vitória no outro lado. Aleluia. Mas quando Jesus não se responsabiliza, é onde que a pessoa vai Aleluia. Mas a ótica de Jesus não é afundar, é permanecer. Aleluia. Mesmo que o vento, a tempestade esteja soprando, o objetivo de Jesus é que nós íamos permanecer. Aleluia. Jesus chegou até Pedro e disse: Petros, por que temeis, homem de pouca fé? Aleluia. Olha que palavra, irmão, tão forte. Jesus olhou para Pedro, os discípulos estavam dentro do barco. Jesus olhou para Pedro e disse: Petros, Pedro, por que temei, homem de pouca fé? Irmão, se nós vivemos o Evangelho e queremos que o Evangelho acontece sinais e maravilhas, nós cremos que acontece por mediante a fé. Aleluia. A cura acontece por mediante a fé. O milagre acontece na nossa vida por mediante a fé. O quê? A palavra de Deus sendo anunciada. Para encerrar, Jesus pegou na mão de Pedro e falou: Pedro, por que temeis, homem de pouca? Espírito Santo. Jesus levou Pedro até onde? No barco. Aleluia, Jesus. E quando Jesus levou Pedro até no barco, os discípulos tiveram que entender, tiveram que compreender que esse que veio naquele momento, que esse que chegou naquele momento, era o Filho de Deus verdadeiramente. Era o Messias enviado por Deus realmente. E quando os discípulos olharam para Jesus como Pedro olhou, diz o texto, e os discípulos agora começaram a perguntar: quem é esse? Espírito Santo. Quem é esse homem que até o vento e a tempestade? Glória a Deus. Quem é esse? Aleluia. Que até o vento e a tempestade Glória a Deus. você sabe, ou acessa. Glória a Deus. Jesus acalmou a tempestade ou não? Glória a Deus. Porque ele era filho de Deus. Aleluia, meu Deus. Porque ele era filho de Deus. Aleluia. Então a tempestade para os discípulos podia ser grande, podia ser difícil naquele momento, mas aos olhos de Jesus ela era pequena. Aleluia. Bota a mão no seu coração. Glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi anunciada nessa noite. Espírito Santo, confirma a tua bênção, a tua vitória. Eu creio que é pela fé, meu Deus, que o Senhor age em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que é pela fé que o milagre acontece na minha vida e na vida, Senhor, dos amados irmãos e as irmãs. Eu creio que é pela fé, Senhor, que a enfermidade é rompida. Eu creio que é pela fé, meu Pai, que o Senhor acessa a tempestade. Em nome de Jesus. Bate palma bem forte para Jesus. Repita comigo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Bate palma bem forte para Jesus. Repita comigo: eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia.
casal aqui atrás da minha esposa aqui. Aleluia. Levante, ó Pai. Meu Deus. Minacai. Aleluia, Senhor. E minacouve, minacai a séria. Entrega aqui, pastor. Entrega aqui o casal. O Espírito Santo trouxe vocês nesse lugar, nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Não se sinta envergonhada, não. Maná que me cai a sua. glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Sabe o que o Espírito Santo me mostra aqui? Que o vento está soprando. Meu Deus. Eminafai. Glória a Deus. Uramando que me nacai a sua. Oh, Espírito de Deus. Esse vento está soprando contra a vida de vocês. Só um marido e mulher. Esse vento está soprando, é um vento. E é forte. Meu Deus. Aleluia. Jesus manda dizer para vocês nessa noite. Aleluia. Vocês têm que tomar uma posição diante de Deus. Glória a Deus. São evangélicos, são cristãos já. Aleluia. Estão firmes. Glória a Deus. Oh, Deus. O Espírito Santo vai dizer que vocês têm que tomar uma posição com Deus hoje. Oh, Aramacaia sou a Esteplouve minacai. Esse vento que está soprando sobre a vida de vocês é permissão do próprio Jesus. Aleluia. Não é do homem, não. Do próprio Jesus, porque vocês não estão compreendendo o agir do Espírito Santo na vida de vocês todos. Meu Deus. Glória a Deus. E para saber que é Deus que fala diante dessa tribuna, Macouve Minacai, antes que houvesse noite, Meu Deus. antes que houvesse ou dia ou noite, eu era. E ninguém possa escapar da minha mão, porque operando eu, quem impedirá? Uramanagas, Tecouvi, Micamanás. Sabe o que o Espírito Santo está falando dizer para vocês? Chegou a hora, Deus preparou a oportunidade nessa noite para vocês se colocar de pé, Alamantiocovi, Micamanácia. E vocês tomando essa posição, eu vejo uma palavra vitória sobre a vida de vocês. Mas essa vitória só vai acontecer se vocês virem para frente e tomar uma posição hoje diante de Deus. Aleluia, meu Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. O pastor está aqui para aconselhar. Aleluia. Não é a palavra que vai salvar, mas o pastor está aqui. Glória a Deus. Senhor de Deus, em nome de Jesus, eu venho estar se reconciliando contigo, Senhor Jesus. Senhor, agora perdoa os pecados. Como diz a tua palavra, o Senhor pega qualquer tipo de pecado e lança no mar do esquecimento, Senhor. Senhor, nós determinamos, ó Pai, com fé, com determinação nessa noite. Meu Pai, que o Senhor, ó Pai, agora, nesse momento, Senhor, venha receber, Senhor, ó Pai, a decisão do teu filho, a qual ele está fazendo diante da tua igreja, diante desse altar. Uramanagas, Tecouvi, Micamanácia, Senhor. Meu Pai, que o Senhor nessa noite venha escrever de novo o nome dele, Senhor, no livro da vida. Senhor, nessa noite nós determinamos com fé, Senhor, que foi o teu Espírito Santo que falou com ele, meu Pai. Assim também, Senhor, ó Pai, nós oramos pela tua vida, Senhor.
Meu Deus, ó Pai, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, ó Pai. Senhor, que o Senhor pega, Senhor, os pecados dela e lança no mar de esquecimento. E que a tua graça e o teu perdão desça sobre a vida deles. Mas terminamos com fé em nome de Jesus. E a igreja bate palma bem forte para Deus. Termina comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Bate palma bem forte para Jesus. Repita comigo, eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Bate palma bem forte. O casal aqui, ali atrás, esses dois beijos. Quando vocês estavam louvando aqui nesse lugar, nessa tribuna, o Espírito Santo falava comigo naquele momento, eu sentado naquela cadeira. Uracai, amante, oface, camanaga, surimicaia, o Senhor me mostra que vocês estão passando por um momento difícil. Por um momento difícil. Uramante, ofaça, esse momento não é tão difícil. Mas o Senhor me mostra, ele manda caia sou, que é um deserto, ele prove minacaia sébria, uramante oface camanaga surimicanto. O Senhor me mostra que o Senhor não tem deixado faltar nada, ele prove minacaia. O Senhor tem abençoado vocês, o Senhor tem entrado com providência. Ele mante oface me camanácia. O Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nem caia subcanto. Mas o Senhor está divertendo vocês para um deserto. Esse deserto não é um deserto para trazer derrota para as suas vidas, não. O Espírito me mostra aqui que esse deserto é um momento de experiência que vocês vão ter com Deus. É na cai, uramante ou faiacai, porque a obra que Deus tem na vida de vocês, Deus tem pressa. Amando remanacaia, uramante ou faiacai, porque no deserto ainda tem pão, tem água, porque no deserto não tem vitória, no deserto não tem derrota, uramanacaia céu, mas eu vou estar dentro desse deserto. O Espírito me mostra que Deus vai estar com vocês dentro desse deserto. Esse deserto não vai ser um deserto pequeno, vai ser um deserto grande. Mas para saber que Deus fala nessa noite aqui com vocês, vocês têm falado para Deus algo, têm questionado com Deus algo, e Deus manda dizer para vocês nessa noite, diante desse lugar, o Senhor ainda tem a última palavra nesse deserto para vossas vidas. O Senhor já falou, tem pão e tem água, mas ai se vocês questionar, amando que a face, ai de vocês questionar dentro desse deserto. O Senhor manda te dizer que depois desse deserto, vocês vão receber um milagre tão grande, que esse milagre vai surpreender a vida de vocês. E tem uma coisa, a glória da segunda casa será maior que a da primeira nas suas vidas. Toma posse do milagre em nome de Jesus. A igreja bate palma bem forte para Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Deus vai ampliar a tenda. Aleluia, Deus. Deus vai ampliar a tenda. E eu vejo Deus levantando pessoas para te ajudar na obra aqui, pastor. Os obreiros aprovados. Obreiros aprovados. Ele é porque o Deus que eu creio, irmão, é o Deus que pega a prostituta, é o Deus que pega o desamparado e ele faz ser obreiro. Obreiro aprovado. O Senhor manda dizer para vocês dois aqui. Só Deus sabe o que vocês estão passando. Aleluia. E para saber que é Deus que fala aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
desamparado. E Deus não desampara o justo. Glória a Deus. O Senhor tem visto aquilo que vocês têm feito diante dele. O Senhor tem visto aquilo que vocês têm feito diante dele. Ele implorou, Vimicamanaias. Aramandacaias. Glória a Deus. Eu vejo ainda vocês fazendo uma viagem. Essa é a viagem. Aonde vocês ir, vai ter almas para vocês ganhar para o reino de Deus. E Deus está preparando essa viagem. Vai ser no tempo e na hora certa. E o Senhor manda dizer para vocês, em tudo aquilo que vocês têm passado, ainda eu vejo Deus vai surpreender a fé dos irmãos. Deus vai surpreender a fé de você. Porque Deus não desampara o justo. O Senhor manda dizer para vocês, descanse. Fica na dispensação da fé e da graça. Porque Deus está preparando algo muito grande para você. Assim diz o Senhor. Jesus. A igreja bate em palma bem forte. Irmãos, ore pela minha vida, eu oro pelos irmãos. Orai um pelos outros. Se o Espírito Santo não revelou a sua vida nessa noite, mas entenda que a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus, que nos sustenta e nos mantém firmes. Amém? Ora por mim, ora pela minha esposa, e eu estou orando pelos irmãos. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos. Amém?